Olá amigos da TV Câmara, sejam todos bem-vindos. No ar mais um programa Ponto de Vista, sempre recebendo os vereadores da Câmara Municipal de Tupã, trazendo convidados especiais e falando sobre temas importantes referentes à população, à nossa região e também de interesse de toda a população do Brasil. Como exemplo de hoje, é um tema tão importante que é a economia de energia elétrica, na verdade, consumo de energia elétrica. E para falar um pouquinho sobre isso, hoje estamos recebendo o vereador Ricardo Raimundo, aqui na TV Câmara, no programa Ponto de Vista, com seu convidado, o engenheiro eletricista Fred Buzo. Vamos falar sobre vários temas relacionados à energia elétrica. Bom, vereador Ricardo Raimundo, seja bem-vindo novamente à TV Câmara, programa Ponto de Vista, hoje falando sobre o consumo de energia elétrica e hoje recebendo também o engenheiro eletricista Fred Buzo. Seja bem-vindo à TV Câmara. Obrigado. Eu que agradeço, Glaucio, mais uma oportunidade de nós estarmos aqui expondo as nossas ideias, né? E a gente quer agradecer o Fred, né? Companheiro de trabalho na Granol, né, Fred? E como está sendo o assunto hoje, tanto economia de energia, o que está surgindo no mercado de novo, de sistema de luminária, nós estamos aí cada vez mais aumentando o consumo. E então hoje as empresas, o comércio, as residências estão muito preocupados, né, com o sistema de economia de energia para não ter um problema na produção, né? Às vezes a produção não está acompanhando tão rápido e o Brasil está nesse boom, né, desenvolvendo mais. Então a gente está preocupado com isso e a gente traz o Fred que bater um papo e está vendo o que tem no mercado hoje, no ramo dele, o que nós podemos cada vez mais estarmos melhorando para contribuir para a economia de energia no nosso planeta, né? Bom, Fred, seja bem-vindo à TV Câmara, hoje atendendo aqui ao convite do vereador Ricardo Raimundo, falando um pouquinho sobre consumo de energia elétrica, um pouquinho sobre o panorama atual no Brasil e, mais uma vez, obrigado por estar presente aqui no programa Ponto de Vista. Muito obrigado a vocês, obrigado pela oportunidade. Espero que a gente possa contribuir aí com algumas informações que a gente tem vivido no dia a dia aí, né, no ramo da eletrotécnica, né? Com certeza. Acho que nós poderíamos começar esse bate-papo, né, vereador, falando um pouquinho sobre as inovações. Né? A gente sabe que hoje em dia estamos aí prestes a mais uma edição do horário, né, horário de verão, né, que eu acho que algumas pessoas são a favor, outras são contra. Acho que a gente até poderia falar um pouco mais sobre essa questão dos benefícios ou os malefícios do horário de verão. Acho que são mais benefícios, mas acho que nós poderíamos começar esse bate-papo falando das inovações. Né? Hoje em dia a gente sabe que as empresas, as indústrias estão criando, trazendo novidades, principalmente na questão da, como disse o vereador, de iluminação, tudo levando a uma economia. Acho que você poderia começar fazendo um panorama, né, atual, né, das novidades do mercado, né, a procura por parte dos consumidores nesses produtos. Você também, inclusive, tem uma empresa aqui em Tupã, né, que comercializa esses produtos. Acho que a gente poderia falar um pouquinho sobre isso, né, Fred? Sim, em primeiro lugar, a questão dessa mudança no horário de verão. É importante porque hoje nós temos um sistema de geração de energia elétrica, todo o complexo brasileiro, que nós temos uma capacidade até boa de geração. O problema é o horário de ponta, o horário das 18 às 21 horas, que é um horário que principalmente as famílias têm o hábito principalmente do banho, né? Que o chuveiro é uma carga bastante pesada dentro de uma residência, né? E nesse horário, então, o que nós temos? Nós temos um sistema de geração bom, vamos colocar assim, no Brasil, só que no horário de ponta nós causamos aí um colapso. Então, o que nós temos? Hoje, as empresas que são grandes consumidoras, que fazem grandes contratos de energia, elas têm que se enquadrar num sistema de tarifação que chama-se ouro sazonal. E esse ouro sazonal, no horário fora de ponta, no horário fora das 18 às 21 horas, você tem um valor do quilowatt-hora e da demanda do quilowatt bem em conta. E no horário de ponta, bem alto. Então, o que essas empresas normalmente têm? Eles têm grupo gerador, e esses grupos geradores eles entram no horário de ponta para não consumir energia elétrica da concessionária. A tendência é cada dia mais, inclusive até as residências, a passarem a ser consumidor ouro sazonal, ou seja, o custo de se consumir energia elétrica das 18 às 21 horas muito alto, muito caro.
Por quê? Porque nós temos todo um sistema de geração de energia elétrica. Vamos pensar a nível de Brasil, um sistema, né, complexo todo. E a partir do momento em que você utiliza muito ao mesmo tempo, é que gera o colapso. Depois, durante o dia, é tranquilo. Então, o que eles querem fazer é mudar esse hábito, na verdade, né, de consumo. Já com relação ao consumo de energia elétrica, com relação à iluminação, hoje nós temos aí no mercado, bem dizer, sentenciado as lâmpadas incandescentes, que as lâmpadas incandescentes, para quem não sabe, 95% da energia elétrica é convertida em energia térmica. 5% apenas da energia elétrica é convertida em energia luminosa. Então é um sistema de iluminação que até hoje serviu. Inclusive existe um problema cultural na substituição dessas lâmpadas, mas o que a gente percebe é que é uma lâmpada, em função das econômicas, essas mini fluorescentes, a relação energia elétrica e a intensidade luminosa gerada, ela é tipo 4 vezes. Uma lâmpada de 15 watts vai gerar uma iluminação proporcional a 60 watts de uma lâmpada incandescente. E, por exemplo, agora nós temos as lâmpadas LED, né? LED, na verdade, é uma abreviação do inglês, que é Light Emission Diode, ou seja, diodo emissor de luz. E o diodo, na verdade, ele é um semicondutor, é aquilo que a gente usa em circuito eletrônico para converter sinais de tensão alternada para tensão contínua, só que nós temos um diodo que ele tem a propriedade de emitir luz. E hoje nós temos aí, eu até estou fazendo a iluminação de um campo de aviação, um aeródromo, né? E nós temos um problema que as lâmpadas de 60 watts, elas poderão ser utilizadas até 2016. Mas as lâmpadas acima de 60 watts, esse ano, elas vão ser proibidas a comercialização. O que nós temos no estoque pode ser vendido. A partir do ano que vem, nós já não poderemos comercializar lâmpadas acima de 60 watts. Na verdade, acima de 61 watts, né? Então, o que eu quero dizer também é o seguinte: o custo. Hoje, uma lâmpada incandescente, ela é bem barata, só que com consumo muito alto. Uma mini fluorescente, essas lâmpadas compactas, elas já são um pouquinho mais caras. Agora, quando você parte para uma lâmpada de LED, aí fica muito caro. Vou dar só uma ordem de grandeza. Uma lâmpada incandescente comum, hoje você vai pagar mais ou menos R$ 1,50. Uma lâmpada de 60 watts, tá? Uma lâmpada incandescente com filamento reforçado, você vai pagar hoje uma faixa de uns R$ 5, R$ 6. Lâmpada incandescente com filamento reforçado. Uma lâmpada econômica de 15 watts, que vai gerar iluminação 60. Proporcional a 60 watts, ela vai sair no mercado hoje, depende da marca, né? Mas numa faixa de 5 a 10 reais cada lâmpada. Uma lâmpada LED de 8 watts, que vai proporcionar a mesma intensidade luminosa de 60, hoje ela vai sair no mercado, preço de venda, mais ou menos de 130 a 150 reais uma lâmpada. Uma lâmpada? Uma lâmpada. Por exemplo, eu estou fazendo o aeródromo e todo o sistema de iluminação de um aeroporto, ele tem leis que a Infraero é que rege, né? Mas nós temos um problema que hoje é utilizado lâmpada incandescente, só que a partir do ano que vem nós já não poderemos utilizar, então nós temos que fazer uma conversão para LED. Agora existem outros aspectos também, né, que são os aspectos ambientais. A lâmpada incandescente, ela não gera tanto problema ambiental. A mini fluorescente, ela gera problema ambiental. Por quê? Porque toda lâmpada fluorescente, quer seja tubular, quer seja econômica, ela vai no processo dela de composição mercúrio. E o mercúrio é altamente, né, como se diz assim, contaminante, é extremamente prejudicial, principalmente para todos os seres vivos, né, a saúde. Então, e o LED é uma tecnologia hoje que ainda está muito cara, mas eu acredito que com o passar do tempo, assim como ocorreu com os computadores, com os telefones celulares, ela também, a partir do momento que houver um consumo em massa, novas tecnologias
de produção e de fabricação, elas também vão ficar mais viáveis. Hoje é um produto ainda que não tem uma produção muito grande. Agora, uma coisa interessante também, a vida útil. Uma lâmpada incandescente, ela deve mais ou menos ter uma vida útil de 1000 horas. Uma lâmpada mini compacta, ela deve ter uma vida útil de 3.000 horas. Uma lâmpada LED, 25.000 horas. Então, é um custo-benefício a longo prazo. É um custo-benefício. Isso que eu ia comentar agora. E sem falar da economia, né? Não, a economia, a proporção é essa: 60 watts a incandescente, 15 watts a compacta e 8 watts uma LED. 50% da muita diferença de consumo. Quase quantos por cento no incandescente, né? A economia é bem grande. Bom, eu também acho que nós poderíamos também falar, até porque nós falando, ainda falando sobre a economia, a gente sabe que hoje muitos arquitetos têm buscado projetos se preocupando principalmente com a questão da luz ambiente, da luz, né, natural, que também traz benefícios. Além de trazer benefícios, também, consequentemente, vai gerar uma economia de energia. Quer dizer, projetos hoje também visam essa questão e essa preocupação com o uso, né, o máximo de uso da luz natural, para que isso aí também se converta em economia de energia elétrica também, né, Fred? Não, com certeza. Hoje a gente vê os projetos, a preocupação dos arquitetos e pessoal que trabalha com a construção civil de aproveitar realmente o máximo a intensidade luminosa natural disponível, né? A gente percebe que os projetos têm trabalhado sempre caminhando nesse sentido mesmo. Bom, nós poderíamos também tocar num assunto aqui, eu acho que na questão também de grandes projetos elétricos, principalmente aqui na cidade de Tupã. Eu queria que você fizesse uma avaliação sobre a nossa situação hoje, a sua visão na questão da nossa energia elétrica, principalmente nas principais vias da cidade, a sua visão, se você acha que deveria haver alguma melhoria nesse sentido, a sua visão como engenheiro eletricista quanto às vias públicas aqui na cidade de Tupã, espaços que foram entregues atualmente, praças, enfim, eu queria que você fizesse a sua visão, a sua avaliação quanto à cidade de Tupã no que diz respeito à energia, à iluminação, né, pública aqui na cidade. Hoje o que nós observamos em Tupã, não só em Tupã como na maioria das cidades brasileiras, nós temos um padrão, né, um padrão de iluminação, que hoje nós temos trabalhado bastante, nós, a concessionária, toda a prefeitura, tem trabalhado com um padrão de lâmpada, que é a lâmpada vapor de sódio. Amarela, né? É aquela que dá laranja. Um espectro luminoso que trabalha mais dentro do amarelo. E hoje nós vemos essas lâmpadas, elas são bastante eficientes, né? Eles trabalham, eu vejo na iluminação pública, bastante com lâmpada de 70 watts, que dão uma iluminação boa, a relação potência e intensidade luminosa muito boa. Só que nós temos um padrão, e não é só uma característica de padrão, existe uma característica de consumo. Então, também, o que nós temos? Os tipos de luminária, os tipos de poste, a adequação da luminária no poste. Então, para se fazer uma mudança, é difícil, né? Porque isso é até uma mudança das empresas que produzem as luminárias, o padrão que nós temos de distribuição de energia elétrica dentro da cidade e como foi feito isso aí tudo. Então, eu vejo que dentro do padrão brasileiro, e não só do padrão brasileiro, em outros países também, é um padrão muito parecido com o nosso, né? Agora, o que nós temos aí é a introdução do LED, né? A gente já vê em algumas rodovias os captores fotovoltaicos já associado à energia solar, né? Já associado à iluminação, né? A iluminação, normalmente LED, sistemas de luz de emergência também para bombeiros, a gente tem utilizado bastante LED também. Então, hoje o que nós temos, o nosso sistema, ele está dentro de um padrão brasileiro, dentro de um padrão até mundial, né? Nós vemos muitas balanças na rodovia, né, que a gente acaba mexendo com o transporte, e pela dificuldade até de se iluminar até lá, né, tem usado muito sistema de painel fotovoltaico e com lâmpada de LED, que é bastante eficiente. Mas a preocupação nossa, às vezes, a minha intenção, hoje eu uso na firma só vapor de sódio, e
fluorescente a mini fluorescente, né? Então nós temos realmente preocupado com isso, tanto, não só com o consumo do nosso bolso, mas principalmente que não agride tanto o meio ambiente, né? Até nos projetos nossos de galpões, a gente se preocupa muito com a claridade da energia solar, né? Com iluminaçãozinha direta, com o sistema daí, e a gente acaba dando ideia para o cliente, né? Mas a gente gostaria até de saber com você como é que está hoje os painéis fotovoltaicos, né? A vantagem que se tem a médio e longo prazo, eles se pagam, né? Pelo alto custo do LED, o alto custo dos painéis. Então a gente queria, como você está no ramo, né? Dar uma pincelada, como é que está hoje o Brasil nessa produção, ou está sendo importado? Olha, nós estamos engatinhando no que diz respeito à geração de energia elétrica através de placas fotovoltaicas. Mas o interessante, o que aconteceu e é recente, a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela, a partir desse ano, isso serve para todo consumidor, inclusive residencial, comercial, industrial, isso abrange todos os segmentos. Não sei se você viu hoje os novos medidores de energia elétrica, eles não são mais aqueles mecânicos com o disco girando. É digital agora. Hoje ele é digital. Só que aquele aparelho, ele permite você tanto vender energia elétrica como comprar energia elétrica. E tem uma resolução da ANEEL, inclusive, que estipula né, esse tipo de medição. Então o que acontece? Hoje você pode colocar na sua casa uma placa fotovoltaica e você pode estar gerando e aquilo que você está gerando já sendo consumido por você mesmo. Certo. Mas se de repente você viajar um final de semana, por exemplo, e você tiver uma geração maior do que a que você está necessitando, automaticamente essa energia excedente ela é tributada para a concessionária, ou seja, ela é devolvida para a concessionária. E você fica com crédito, que inclusive, se você tiver, por exemplo, um local de geração, que você não vá consumir esse crédito nesse próprio local de geração, dentro de uma mesma concessionária, você pode ter o crédito em um estabelecimento e debitar em outro endereço. Então, veja bem, quando a gente fala numa placa fotovoltaica, para você, nós temos o problema da geração de energia, que você só gera energia elétrica durante o dia quando você tem intensidade luminosa. À noite não tem produção. Antes que não existia essa resolução da ANEEL, o que acontecia? Você tinha que acumular essa energia elétrica. Tinha que acumular onde? Em baterias. Só que a gente tinha um problema que é o que? Você compra a bateria, o alto custo da bateria e depois também a vida útil da bateria. Então você comprava a cada 2 anos, bem dizer, dependendo a marca, o tipo da bateria, você tem que estar trocando. Isso inviabilizava. Agora, com essa possibilidade, com essa nova gestão aí da ANEEL, o que você pode fazer? Você pode gerar energia elétrica e se creditar com a concessionária. Então aí passou a ser viável. Meu filho, o Ricardo, ele está fazendo agora, ele conclui curso de engenharia elétrica, o último ano agora, está se formando. E o TCC dele, ele está fazendo justamente sobre placas fotovoltaicas. E ele, na Unilins, a faculdade onde ele estuda, ele fez um projeto para pegar toda a parte administrativa, para ver a quantidade de placas fotovoltaicas que ele deveria instalar, tendo em vista que a faculdade ela fica parada, bem dizer, né, o mês de julho, praticamente o mês de dezembro e o mês de janeiro. Então, o interessante é que você tem todas aquelas instalações e nos meses em que você não está consumindo, você está se creditando. Então, um projeto muito interessante e eu acho que tem muitas empresas aí, principalmente escolas, né, que tem essa sazonalidade, vamos colocar, de funcionamento, ela pode estar gerando e aí amortiza bem, né, esse investimento, que hoje é um investimento caro. Hoje, para vocês terem uma ideia, uma placa fotovoltaica para gerar 240 watts. 240 watts é bem dizer o consumo de um computador sem a impressora, né? E hoje uma placa, você precisa mais ou menos de 1,60 m² de placa para gerar esse volume de energia. Mas é 240 watts, inclusive durante o horário que você tem intensidade luminosa. Porque à noite, por exemplo, você não tem. Né?
E hoje uma placa dessa porque veja bem, a placa fotovoltaica ela gera tensão contínua. Aí você precisa de um oscilador, que é para você transformar a tensão contínua em tensão alternada, como funciona as nossas energias elétricas aqui das nossas tomadas, né? 110, 220, ela é alternada senoidal, 60 Hz. Então você tem que ter não somente a placa, como o inversor de frequência, o oscilador. E hoje uma placa com oscilador deve estar saindo para 240 watts, mais ou menos em torno de R$ 1.800. Então, quer dizer, ainda é um alto custo. Mas, dependendo da aplicação, você tem uma amortização. Eu, só para ilustrar, eu tive fazendo uma pesquisa antes de vir aqui, né? Uma casa hoje uma casa com 2 dormitórios, uma casa de mais ou menos uns 70, 80 metros quadrados, ela precisaria de um investimento na ordem de R$18 mil para ela instalar as placas fotovoltaicas e para que ela, quando não estivesse consumindo, vendendo para a concessionária, sem utilização de bateria. Nessa transação que a ANEEL fez essa abertura. E você teria uma amortização desse custo em 10 anos. E a vida útil desse equipamento seria mais ou menos de 25 anos. Então o quadro, mais ou menos aí, em termos de grandeza, seria mais ou menos esse. Bom, a gente vai para o primeiro intervalo comercial aqui no programa Ponto de Vista. Daqui a pouquinho voltaremos, até porque o assunto é de extrema importância, né, vereador? Com certeza. E realmente muita gente está em casa acompanhando atentamente esse tema de hoje, que é o consumo de energia elétrica, formas renováveis, para que você realmente tenha uma economia de energia de forma significativa em sua residência. Daqui a pouquinho voltaremos falando mais sobre os painéis fotovoltaicos e também eu queria, no próximo bloco, aproveitar a presença aqui do nosso amigo Fred Buzo para que você tenha algumas dicas básicas que você possa fazer aí na sua casa, inclusive para a economia de energia elétrica no seu dia a dia. Daqui a pouquinho voltaremos com o segundo bloco, o programa Pontos de Vista, hoje recebendo o vereador Ricardo Raimundo e também o engenheiro eletricista Fred Buzo, falando sobre energia elétrica. Voltamos já!